Olá, senhoras Olá, e senhores. senhoras e senhores. Eu tava olhando pra tecla onde aperta o Não, stop. tem que ser aqui. É aqui. Bem-vindos a mais um Histórias em Foco. Ó, foco. E hoje a gente vai fazer um react de uma situação bizarra. A gente vai fazer um react daquele sujeito, Pablo Marçal. O sujeito da frase. Qual o sujeito da frase? Que levou uma galera pro alto de uma montanha aqui no Brasil em condições climáticas não adequadas. É no cume da montanha. No cume da montanha. Por que a gente vai fazer esse react? Algumas pessoas talvez não saibam, mas a gente começou o canal fazendo o Caminho de Santiago. E o Caminho de Santiago, ele aplica algumas técnicas que a gente tem de trilha, de montanhismo, hiking, raiva, coisas derivadas desse tipo de esporte, que é um esporte muito sério e é um esporte complexo. E por isso a gente vai reagir a esse cara. A gente não vai entrar na questão dele ser coach, mas a gente vai deixar alguns links aí na descrição sobre algumas pessoas explicando sobre coach, sobre questões de pseudociência, como considerar esse tipo de profissional nessa área nesse momento. Então aí vocês sigam e façam as suas conclusões. A gente vai se limitar à situação dessa pessoa e também falar um pouquinho de quem é ele, tá? Ah, eu não vou falar de quem é ele, não quero falar. Não, eu vou começar só para explicar um pouquinho quem é ele e explicar um pouquinho... Ah, tá. É o como que chama? O entorno? O contexto. O contexto. Eu entrei na página do Pablo Marçal, tá? E aí você tem lá um Mas é o Pablo ou a Pablo? O Pablo, nesse caso. Eu entrei lá no Twitter dele, ele tem 20 mil seguidores no Twitter, segue 68. Você tem lá uma definição do tipo domínio nas 3 esferas: disrupção, riqueza e exponencialidade. Sangue, suor, lágrimas e fofura. Aonde você viu isso? Aqui, ó. Sangue, suor, lágrimas E gordura. Faz sentido. Eu queria entender um pouquinho se ele tinha algum tipo de experiência nesse tipo de esporte, se ele tem, sei lá, algum histórico nessa situação, mas não achei nada referente a isso. O que eu achei... Ele não é agente de turismo? Não. E não pode montar um grupo? Não sei, ele não faz montanhismo, ele não é guia turístico, ele é só coach. Então, por exemplo, quando você entra no perfil dele, idealizador do primeiro reality show sobre prosperidade digital transmitido pela internet, o La Casa Digital, que transformou e fez milhares de pessoas se destravarem e começarem um negócio na era digital. Tipo um curso laxante, né? Não sei. Mais de 5 milhões de pessoas assistem os vídeos e acompanham os conteúdos de Pablo Marçal nas redes sociais todos os meses. Ele se consolidou como autoridade na internet. A página é dele, ele tá falando dele, e ele se coloca na terceira pessoa do singular falando que ele é uma autoridade. Então, ele tá se colocando como uma autoridade na internet. Ele deve ser doutor de si mesmo. Deve ser doutor de si mesmo. Já liderou e otimizou dezenas de lançamentos digitais, tendo faturado mais de 100 milhões de reais em seus lançamentos. Apenas seu último lançamento atingiu a marca de 8 dígitos de faturamento em um único dia, ou seja, mais de 10 milhões de reais. Pablo é mentor e estrategista digital com grandes players como Thiago Negro, que é o Primo Rico, Paulo Vieira, que é aquele humorista da Globo. Aí, 2 pessoas que eu não conheço. É autor de 11 livros ativacionais, não sei o que isso quer dizer, sendo considerado um dos maiores mentores da atualidade do Brasil. Mentor é tipo aquele que faleceu esses dias. Possui mais de 50 mil alunos que já participaram de algum curso. Aí, eu fui ver quanto custa o curso dele. Na própria página dele, você vai ver quanto custa o curso dele. 3 mil reais. 3 mil reais o curso. Então, se 50 mil pessoas fizeram o curso dele, a gente tá falando aí de 150 milhões de reais. Pablo Marçal ajuda as pessoas a desbloquearem sua identidade digital, pois ele acredita que o maior produto que existe é você. Isso eu concordo. Quando fala Facebook, o que o Facebook vende é você, são seus dados. Ele deve ser um preparador de influência. Aparentemente sim, isso. Mas ele não tem nenhum guia de montanhismo. Eu fui ver um pouco do passado dele na internet, que é isso, ele falando. Aí eu fui pesquisar notícia na internet dele. E aí eu entrei numa notícia assim: coach messiânico integrou quadrilhas que desviou dinheiro de bancos, lá do Metrópolis. Nossa, eu pensei que era só sobre montanhismo. Eu vou deixar o link dessa notícia, eu não vou ler ela aqui porque ela é enorme. Aí o coach messiânico, eu não sei o que é um coach messiânico. A gente vê o que é coach, a gente sabe que tem coaches de vários tipos. Messiânico, eu não vi. Referente a Messias? Eu fui pesquisar Messias no Google, né, lá nos dicionários. E Messias é o enviado por Deus. Ele se coloca, então ele está se colocando como o enviado de Deus na Terra. Ele tem uma missão. Cobrando 3 mil reais para ajudar você. Como Jesus. Como Jesus, como Muhammad, como, sei lá, Buda, como os faraós do Egito, sei lá. Jesus tinha um Pix.
É, como se é Jesus com Pix. Enfim, eu não vou entrar na discussão de coach, mas é um cara que não tem preparação técnica para isso, para fazer montanhismo, e ele se coloca como um enviado. Tem a formação dele? Não achei em nenhum lugar. Formado? O que se fala na internet é que ele ostenta nas redes sociais Ferraris, viagens de jatinhos, iates, lanchas, provavelmente com esses 150 milhões que ele ganhou fazendo o curso. Dito isso, a gente vai ver o vídeo dele subindo uma montanha. Eu acho que é um pico que tem aproximadamente 2.000 metros de altitude. É um pico de difícil acesso. Isso daqui é um vídeo do Stories dele. Ele publicou no Instagram, que eu não achei depois mais esse Instagram, não sei se eu fui bloqueado. Começa com ele com uma galera. Vamos ver? Tem um curso subindo, eu sei do meu coração que dá pra subir. Vai ser a pior experiência de todas. Nós queremos que os caras façam montanha, queremos que o seu... Eu sei do meu coração que a gente pode subir, vai ser a pior experiência de todas. Ele já avisou que vai ser difícil, né? Isso, e aí Ele já tá falando que tem um risco. Aí ele pôs uma galera pra rezar. Porque só por Deus, né? Uns pararam o sol, outros voltaram o vento. A gente tá pedindo nada disso, a gente só tá pedindo pro senhor desviar o vento. A gente quer aprender grandes coisas para destravar milhões de pessoas através disso. A gente quer pedir... Eles já estão numa situação ruim, já tá ventando, já tá chovendo, então já tem aí o perigo de hipotermia, já tem problema de deslizamento, escorregar, torcer pé, perder. E aí ele pediu pra Deus, pra que Deus melhorasse o caminho pra que eles continuassem. Parece que ele tá falando que já teve gente que desistiu, né? Pelo que eu li, metade desistiu com os guias. Na minha formação de yoga, tem um preceito lá da filosofia yoga que fala sobre a não violência. A não violência, não só a violência contra o outro, quanto a auto-violência, né? O não se violentar. E quando eu não posso ou eu não quero fazer algo porque isso me machuca, eu tenho que ter esse discernimento que eu tenho o direito de escolher continuar ou não. Ninguém pode falar pra mim, não, você vai fazer isso porque isso vai te melhorar lá na frente. Eu tô considerando algumas coisas. As pessoas pagaram 3.000 reais, pelo menos, pra ir ali com ele. Uma galera desistiu, começou a chover forte e eles começaram a rezar, tá? Vamos ver mais um pouquinho, depois eu comento. De seu favor, a coragem dos valentes de Davi, guarda a vida de cada um aqui, e que todo espírito de orgulho saia agora, amém. Se não conseguir no seu coração, você vai conectar com mais um, e sem Não é nenhuma orgulho, resistência, gente, é medo, sabe? É medo de morrer, sabe? Deixar a família pra trás, não é orgulho isso, é medo. nós não retrocedemos. Depois uns O limões Senhor nos dá a ali, estratégia, o Senhor nos dá agora a É laranja, habilidade, a aprender com esse povo aí é facinho. amor à vida de outras pessoas, que a gente vai destravar tudo. Vamos destravar. Você já subiu? Eu já. Então, qual que é o problema? Ah, Pablo, eu penso assim, se acontecer alguma coisa comigo e meus meninos. É, se acontecer alguma coisa comigo e os meus meninos, O quê? minha família que ficou pra trás. Você tem a Carol. Eu que sei que... Tem que entender uma coisa, é mais fácil voltar. Eu tô disposto a, se não abrir a visibilidade, ir andando assim, ó, só no palmo, até achar. Sabe, ele tá tentando convencer uma mãe de família a arriscar, a subir numa montanha que tá escorrendo lama pra baixo. Deus, ficou afim de Deus? Claro que eu vou Vamos mas ver. por que eu vou colocar risco ele não tentar? Você não precisava ter vindo. Não quero desistir. Acabou meu minuto aqui. Boa sorte pra você. Acabou. Boa sorte pra vocês, é totalmente Ventos arrogante. com 100 km por hora. Isso é ele colocando, né? Não é ninguém Ele falando assim. colocando. Gente, olha isso, no alto da montanha. Não, é pedra isso daí, ó, escorregadio. Se você já sentiu a recompensa e experimentou o final, ninguém vai te atrapalhar. Chegaram. Começaram a montar barraca. Isso. Como é que vai montar Não, como barraca que vai nesse montar uma tempo? barraca em cima de uma pedra? Algumas barracas rasgaram com os ventos fortes durante a noite, inclusive a minha, que também rasgou e foi inundada pela chuva constante. Obrigado por me ceder a sua barraca, amigo. Eu sou o Marcos Paulo, deve ser o amigo. Então,
Tem um botijão ali. Um botijão com fogo dentro da barraca. Sem chegar a aguentar não, hein? Foi feio. E agora nós vamos descer com roupa molhada, botina molhada. E vamos embora. Ele falou que não sabe se vai aguentar. Não sei, ele falou, não sabe se vai aguentar. E agora vai descer com mochila molhada, roupa molhada. Tava muito frio, eles colocou ali. Você é louco. Não dava pra dormir, ficou balançando a noite inteira assim. Juninho, eu já fui. Ele tá numa imagem, ali numa posição de pessoa que tá em choque, em crise. E ele é o líder de um grupo, né? Que tá ali. Como é que tá o sol? Tá aparecendo? Não era colônia de férias, todos estavam conscientes do risco, por isso a maioria Pra trás subiu. aqui. Ele escreveu porque já deu merda. Existe hipotermia, Fomos obrigados depois nós a vamos deixar pagar as uns cheiros pra vir barracas buscar aqui. Mas Contratamos mochileiros para de recolher os equipamentos no dia sobrevivência mesmo. seguinte. Ah, é? Tá tudo certo, tá todo mundo bem. Porque ele Amanhã ele, busca. não, ele é rico e aí outra rico. pessoa sobe lá e busca pra ele. Ele não precisa carregar o peso. Tudo tá na mão. O tempo na barraca não passava. Amigo, a gente achou que ia chegar meia-noite, chegou às 6 da tarde. De hora em hora acordando, tempestade, a barraca caindo na cabeça. Risco de hipotermia. Agora nós estamos voltando pra casa. O topo não é lugar de estacionar, bora descer. Descendo de... Estamos descendo aqui, o Pico dos sentada. Marins. Lembra que dos 4 quartis? Saiu mais de 60 pessoas. Chegaram 18 no pico, 18 no 15 no anterior. E os demais voltaram todos. A situação climática estava terrível. E foi o pior dia da nossa vida. Barraca entrando na água, risco de hipotermia. E eu posso te falar uma coisa. A gente se reunia o tempo todo para tomar decisões. Chegou a cogitar a possibilidade de descer à noite. A gente falou, vamos ficar quieto aqui que a gente não tem abrigo. Na hora de descer, ficamos mais 4 horas parados, com vento mais de 100 km por hora. Mas a gente tá descendo. Tá, aí o bombeiro subiu, ele falou, por que o bombeiro foi acionado? Olha a cara de quem foi resgatado. Aí decidi chamar bombeiros, porque perdemos a comunicação por rádio, obrigado aos 5 bombeiros e etc. Aí termina a história deles. Quer comentar primeiro? Porque eu vou comentar, não vou segurar. Ele colocou a vida não só dele em risco, mas a vida de outras pessoas, assim. Então ele é responsável. Se ele montou um grupo, se ele está recebendo para levar um grupo, os trilheiros, né, os guias lá da região alertaram ele que não era propício subir. Até eles não quiseram ir. As pessoas, muitas vezes as pessoas aqui de São Paulo, tá? Eu vejo isso muito. Eu sou do interior. Eu vejo as pessoas de São Paulo menosprezando a força das chuvas. Ah, tá chovendo, sai no descampado. Gente, raio é uma coisa extremamente comum. Não é neura. Muitas pessoas morrem de raio. Então esse é o primeiro problema. Segundo problema, você falou da hipotermia, então já teve 2. Terceiro problema, as pessoas menosprezam a força das águas. Pedra com chuva não combina direito. Não é liso, gente. A cachoeira, você sabe que nas pedras você escorrega na cachoeira. A gente tem incontáveis casos de acidentes em cachoeiras, em pedras, de pessoas que pegam e caem. Barro. A gente teve aquela tragédia recentemente lá no Capitólio, em que caiu um pedaço de pedra por causa da chuva. E recentemente também a gente teve um monte de casos de enchente e de pessoas que morreram, famílias inteiras que acabaram. E ali tem um risco da pedra se soltar, né, na montanha. Tem um risco da pessoa escorregar e rolar abaixo e quebrar perna, quebrar braço. E aí, como não tem essa condição de voltar rápido para a base da montanha, ela vai ficar ali machucada. E outras coisas menores, então assim, é galho que pode cair, você tem os bichos eles ficam mais ariscos nesse momento. Então, por exemplo, é muito comum quando chove no interior, no sítio, você não pode ir, por exemplo, pro meio do pasto, porque pode estar cheio de cobra. Os bichos vão querer esconder também, os bichos eles não escondem direito, então tem um monte de risco. Então não é uma coisa simples, é um cara inexperiente que ficou com medo. 15 subiram, seguiram esse cara, esse líder messiânico, que é um líder religioso, né, mais do que
que religioso, e que cobrou pelo menos 3 mil reais dessas pessoas para seguirem ele. E aí no final o corpo de bombeiros foi chamado, ele colocou precaução. Até tem situações que você chama corpo de bombeiros para precaução, mas é, por exemplo, algum evento, alguma situação nesse sentido. Ali o corpo de bombeiros foi acionado, não porque tinha precaução, porque tinha 15 pessoas no alto de uma pedra no momento de chuva. Tá tudo errado. Assim, vamos pensar no caminho. A gente teve uma situação lá em que a gente ficou preso no Alto do Sebreiro. Tem vídeo no card, na descrição. A gente não foi resgatado, a gente foi semi-resgatado. Por quê? O carro de bombeiros, ele passou para limpar a pista para todos os carros passarem. Então a gente tinha uma oportunidade de subir num carro e descer até uma próxima cidade. Né? Se a gente não pegasse, possivelmente a gente não ia conseguir descer naquele dia, a gente teria que esperar o outro dia. Teve a situação antes disso em que a gente parou o caminho, parou a subida, porque a neve não deixava a gente passar, ou até era possível, mas a gente não tinha experiência em caminhar na neve. E aí a gente pediu ajuda numa cidade, uma senhora nos chamou, deixou a gente ficar na garagem dela e falou, ó, não tem como subir, tá muito difícil subir. E aí pediu um táxi, a gente conseguiu contornar essa parte que era difícil de subir e chegou ao ponto final lá no Sebreiro pela outra estrada. Mas à noite desabou a neve, aumentou, e aí a gente teve que sair desse semi-resgate aí com o bombeiro. Até interessante, quando a gente tava subindo, tinha um carro de bombeiro tombado. Tinha um carro de bombeiro tombado no acostamento. Pra ele, a gente pode ter sido dessas pessoas que desistiram e voltaram da montanha, né? Ou não seguiram até o final. Pra gente foi gás pra que no outro caminho que a gente fez, a gente superasse em condições melhores e conquistamos aquele espaço, aquela medalha que ficou faltando. Esse é o problema da medalha. Coloca numa situação, sou foda, eu superei. Não. Gente, não aconteceu nada com a gente, ou não aconteceu nada com essas pessoas, por sorte. E olha que engraçado, acionaram o corpo de bombeiros, essas pessoas foram resgatadas. Se a gente tivesse sido resgatado, por exemplo, na Espanha, ou em qualquer outro país capitalista... Tava pagando até hoje. Capitalista estava pagando até hoje, porque é caro, é uma multa. E não é uma multa assim de 50 euros, é de milhares de euros. Além da multa, você tem que pagar todo o traslado e todas as despesas de hospital ali caro. Eu acho que é uma multa para que as pessoas percebam que elas não podem fazer isso. Eu fiquei muito puto com esse cara. Isso gerou uma comoção na internet, todo mundo chamou ele de irresponsável. Durou 3 dias, né? E aí ele falou assim, porque depois parou, né? Agora parece que ele tá proibido de subir montanhas. E aí essa comoção e essa irresponsabilidade, ele apareceu no Fantástico. E aí tem a entrevista dele no Fantástico. Essas pessoas, bastava querer participar que elas iam, ou você selecionou? Não foi selecionado. Como que foi isso? Foi o sócio, ou executivo, ou alguns alunos. Esse teste físico que você falou aconteceu Foi o meu personal trainer, com 1 hora e foi pelo menos 30%, 40% do grupo que ia. Ficou pra trás, até completar o que a gente suportava com os guias que a gente tinha contratado. Naquele frio e molhados, depois cansados, depois de um dia, e provavelmente não conseguiram dormir também, deve ser Eu foi o dia que mais dormi no ano. Dormi 8 horas. Na barraca? Sim. Então foi bem isso que o Pablo publicou nos stories. Na verdade, essa não me recorte de barraca bem considerável, né? De barraca eu trago. Mas ele falou nos stories dele? Tá todo mundo aí falando, Pablo é irresponsável. Eu sou responsável pela minha própria vida, então cada um tem que cuidar da sua. Mas eu não me vejo responsável, sendo que eu chamei o corpo de bombeiro, porque não precisou. Eu chamei de precaução com o grupo inteiro. Eu sou irresponsável. O corpo de bombeiros não trabalha com precaução, a gente atende emergência. Quando viram a emergência chegando, elas ficaram guiadas devido à situação, como a gente já informou, bastante difícil. Essa máxima do empreendedorismo, essa coisa do sangue capitalista que eu falo, existe um buzzword. Sabe o que é um buzzword? Não sei o que é um buzzword. São palavras que são repetidas assim frequentemente. Isso é muito comum no mundo empresarial. Existe uma palavra que o empreendedorismo usa, o RH gosta de pegar essa palavra, que chama ownership. Também não faço ideia. Ownership é como se fosse responsabilidade, você é o dono. É que é mais do que responsible, você é o owner, você é o dono daquilo. Eu não conheço essa nomenclatura.
Então, eles falam, e ele falou o seguinte, que ele não tem ownership pelos outros, ele tem ownership por ele. Sempre teve nas empresas que ele vai, galera, vai, você é o dono, esporte, você é o ownership. Mas existe uma máxima no direito que fala o seguinte, se você manda uma pessoa pular num buraco e essa pessoa pula, você é culpado. Ah, mas eu não tenho responsabilidade sobre ela. Veja, você é o motivador e o ocasionador de um potencial crime, né? Ou de um potencial problema. Então, se você é o motivador disso, você é o pivô. Se você é o pivô, você é o responsável. Quando você coloca as pessoas numa responsabilidade igual, você está tirando o seu corpo da reta, sendo que você chamou as pessoas, você convocou as pessoas, você cobrou dessas pessoas e você guiou essas pessoas. Você é um guia messiânico da coisa. Então você é owner. Então se você falar que não é responsável pela decisão das outras pessoas, tá lhe faltando ownership. Mas é a questão da impunidade no Brasil. É, porque ele é muito rico, ele é né? rico, ele não vai acontecer nada com ele, porque ele vai provar lá que ele não, que as pessoas foram porque elas quiseram. Mas mesmo assim, não tira a responsabilidade dele. Então, mas é que assim, se ele tá trabalhando como uma empresa que vai fazer, ele tem que ter a ambulância que vai estar ali 24 horas seguindo esse grupo, ele vai ter o grupo de apoio que vai na frente, vendo se a situação tá boa para continuar. Sabe, quando você faz o caminho de Santiago lá, a gente pensa que não, mas um albergue sabe quantas pessoas saíram e o outro da frente ali já tá mais ou menos avisado de quantas vão chegar. A própria pessoa lá do albergue pergunta assim, tem mais gente vindo? Assim, se eu tô pagando 3 mil reais por um curso ali, eu tenho que saber se eu tenho um seguro de vida, se eu tenho um seguro médico que vai cobrir qualquer coisa. A gente vê muito pajem lá no caminho às vezes, né? Uns guias assim meio estranhos. Então, tem assim, uns guia loucos lá. Eu adoraria fazer o caminho de uma forma guiada, mas eu sei que se isso acontecer, essa pessoa é responsável pela minha vida. Toma cuidado. Ah, nós superamos, nós somos... Não, vocês tiveram sorte. É isso, esse é um sujeito que quase matou algumas pessoas no alto de uma montanha, que se livra da feliz, se livra da responsabilidade. E assim, gente, ganhando dinheiro, mais seguidores, ganhando pessoas que acreditam e seguem também. Trilha e montanhismo são esportes sérios. São esportes de alto risco. Até se você for fazer isso em um outro país, o seguro de viagem talvez nem cubra esse tipo. O valor, né? Então, às vezes você tem que fazer um seguro de viagem específico. Às vezes, muitas pessoas que fazem o caminho de Santiago não se ligam disso, acham que é tudo ao mesmo seguro, e não é. Então, fica alerta. Cuidado. Com isso a gente encerra o vídeo? Sim, com isso a gente encerra o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês não tenham gostado da notícia. Espero que vocês redobrem as atenções ao seguirem pessoas nesse sentido. E espero que vocês dobrem os origamis. Se inscrevam no canal e nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. Até não, mais. na próxima não. Tomara que não tenha outra dessa, né? Não, outra dessa não. Outra história em foco mais bonita. Então tá, tchau. Tchau.